Olá, boa noite. Casal é preso transportando 50 quilos de pasta base de cocaína num veículo. Esse é um dos nossos destaques e veja também. 700 gramas de cocaína são apreendidos no Trapiche da Barra. Polícia esclarece morte de auxiliar de limpeza assassinado a tiros no centro de Maceió. E o Tribunal de Justiça de Alagoas formula um projeto de lei que cria a Delegacia Especial dos Crimes contra Vulneráveis da capital. Você confere agora no Jornal do Estado. O Tribunal de Justiça de Alagoas formulou, em conjunto com outras instituições do sistema de justiça e a sociedade civil, um projeto de lei que cria a Delegacia Especial dos Crimes contra Vulneráveis da capital. O projeto precisava da iniciativa do governo do estado para ser submetido à Assembleia Legislativa. A reportagem é de Marcelo Moreno e Wellington Amâncio. A professora Tainara ainda se recorda do ataque racista que sofreu da diretora na escola onde trabalhava. Eu estava dando aula de gramática, daí a diretora, que também é dona da escola, ela entrou na sala dizendo que eu havia batido o carro do filho dela. Sendo que no dia anterior, o filho dela havia batido realmente o carro enquanto falava comigo ao WhatsApp. E o aluno foi falar, perguntou a ela como é que seria a situação, e ela explicou que ele bateu o carro ao falar comigo. E o aluno disse que não deveria usar o telefone enquanto dirigia, né? Aí ela se irritou com a situação e disse que eu era muito ousada, né? No meio dos alunos, assim, que eu era muito ousada, inclusive, nas palavras dela, inclusive, quem aqui for a Ouro Branco, né, que fica aqui no estado de Alagoas, ela é conhecido pelo couro bom, ela disse. Vocês vão lá e tragam um chicote para mim, do bom, que eu quero fazer lembrá-la do tempo da escravidão, né? O tempo que ela tanto teme. Então ela sabia exatamente a agressividade que isso teria para uma mulher preta, para uma professora preta, né? E na situação eu não aguentei, ela saiu da sala, resumindo, ela depois falou comigo à parte, dizendo que poderia ter contratado uma professora branca, mas contratou uma professora preta, me contratou mesmo sendo preta. A docente denunciou o episódio à polícia. Uma audiência sobre o caso está marcada. E eu estou agora com as minhas 3 advogadas que estão assumindo o caso, a OAB me deu apoio no começo. E a gente, nesse sentido, abriu o BO e a gente começou a fazer os trâmites legais, né? E a nossa luta é para que isso seja racismo e não injúria racial, né? Porque eu entendo, quanto também pesquisadora racial, né, que ela não interferiu só com a Tainara, ela não agrediu só a Tainara, professora preta, né? Ela interferiu diretamente na história de um povo. Ela remeteu a 154 anos de escravidão, a 354 anos de escravidão, na verdade, né? Ela remeteu a esse tempo de sofrimento a uma galera que não quer lembrar mais, mas ela achou, se sentindo direito, né, de casa grande, de fazer esse tipo de coisa. Em 19 de junho, repercutiu o caso de um idoso mantido em condições precárias dentro de um imóvel no Benedito Bentes. Ele estava ferido e convivia com insetos, situações que atingem a dignidade dessas pessoas e de muitas outras. A exemplo do público LGBT, índios, pessoas com deficiência e moradores de rua. Diante da questão, instituições que formam o sistema judiciário alagoano e sociedade civil formularam um projeto de lei para a criação de uma delegacia especializada para crimes contra vulneráveis da capital. Nós notamos que muitas pessoas que integram essa categoria de vulneráveis têm uma certa resistência, depois de sofrerem qualquer tipo de violência, de comparecerem às delegacias de polícias com medo de serem ridicularizadas ou maltratadas. Por exemplo, um mendigo que está maltrapilho, mal cheiroso, né? Um travesti, depois que é agredido, etc. Tal. Então, essa delegacia pretende que pessoas especializadas na matéria atendam a essas pessoas que são consideradas vulneráveis. O projeto de lei precisa ser encaminhado pelo governo à Assembleia Legislativa. Uma vez aprovado, deve servir como impulso para que a voz de grupos vulneráveis à violência não seja calada. Eu vejo que é um passo significativo,
e fundamental, porque a gente entende que, como eu disse, 354 anos de escravidão, né, e de ausência de direitos, a gente pensa que na proposta de que só a igualdade ela se torna utópica. É necessário que haja uma equidade, né? Exista oportunidades equitativas para essa galera, para nós, para o povo preto, para o povo vulnerável, para o povo que teve os direitos negados e que tem até hoje. A gente muda de assunto agora. Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Alagoas, transportando 50 quilos de pasta base de cocaína no veículo. A nossa equipe de reportagem teve acesso a imagens exclusivas da apreensão da droga. Vamos ver. A família estava neste carro quando foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal, em um trecho da BR-101, no município de Rio Largo, em Alagoas. Na revista, os policiais encontraram vários tabletes e pasta base de cocaína, que estavam escondidos em um fundo falso do veículo. Retirando a droga, a gente encontrou 50 tabletes de substância característica de ser pasta base de cocaína, pasta base. E após a pesagem, deu em torno de 50 quilos de droga, né? Mesmo em tempo de pandemia, o casal tentou usar como um álibi uma suposta viagem de férias com a filha. Disse que viajando com a família tornaria uma fiscalização sem suspeitas, né? Ricardo Daniel, a esposa Andréia Ferreira e a filha deles, de apenas 9 anos de idade, foram levados para a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico de Alagoas, onde o casal prestou depoimento. O Ricardo Daniel assumiu que teria recebido R$5.000 para fazer o transporte dos 50 quilos de pasta base da cocaína. Ele teria ido buscar a droga no município de Campinas, interior de São Paulo, e estava transportando o material para o município de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. No depoimento, eles ainda afirmaram que essa não seria a primeira vez que faziam essa rota transportando entorpecentes. Ele já vinha sendo observado, monitorado, já tinha sido abordado anteriormente e acabou que hoje eles conseguiram, constatar que esse veículo está realmente servindo de transporte. O material apreendido está avaliado em mais de R$2,5 milhões. Após ser autuado em flagrante por tráfico de drogas, o casal foi levado ao IML para fazer o exame de corpo de delito. Com os pais presos, a criança foi levada para um abrigo municipal pelo Conselho Tutelar. Já entramos em contato com a família lá em São Paulo e vamos entrar em contato com o judiciário, com a juíza competente, para que seja tomada todas as providências. E a gente continua falando desse assunto, desse crime de tráfico de drogas, porque uma denúncia levou a polícia até um local no bairro do Trapiche da Barra, onde foram apreendidos 700 gramas de cocaína. Fábio Araújo explica agora essa história para a gente. Toneladas e toneladas de cocaína são apreendidos todos os anos aqui no Brasil e parte dessas apreensões acontece aqui no estado de Alagoas. É exemplo desta cocaína, que infelizmente já dominou, já tomou conta dos traficantes que distribuem esse material, mas como sempre a polícia está fazendo o seu trabalho. Conversa aqui com o doutor Vinícius Ferrari. Doutor, de que maneira o pessoal da Polícia Militar conseguiu apreender esse entorpecente? Isso foi através de um disque denúncia, aí tem aproximadamente 700 gramas de cocaína. Foram fazer a abordagem no Trapiche da Barra. Nesse caso aqui, é melhor a gente nem divulgar o nome do proprietário da droga, porque não foi localizado. Só localizaram o endereço e os documentos do proprietário. No entanto, ele não foi localizado, as investigações devem continuar, então melhor não divulgar o nome. Sim. Doutor, até aproveitando, como é que é esse processo de investigação? A polícia fez a apreensão do entorpecente, tinha um documento na residência desse rapaz, que foi na região do Trapiche da Barra. Esses dados, essas informações chegam para a Polícia Civil. A partir desse momento é que os senhores começam a entrar em campo para chegar até essa pessoa, o proprietário do entorpecente. Após a chegada dessa pessoa, também abre-se um outro leque de investigação para saber a origem da droga. Exato. Nesse caso aqui, o autor do crime, ao se evadir, deixou seus documentos pessoais. Ele não saiu portando os documentos, ele abandonou tudo que tinha e aí foi possível identificá-lo.
Doutor, qual é a pena prevista para a pessoa que cai, que roda com a cocaína? Nesse caso aqui, a pena mínima é 12 anos. 12 anos. E também, infelizmente, é corriqueiro, né? Esse tipo de apreensão nas delegacias. Tanto a maconha como crack e cocaína. Não nessa quantidade. Nessa quantidade aqui não é comum. Aqui tem um bom valor, aproximadamente uns 20 mil reais aí. Então, não é muito comum a apreensão nessa quantidade. É importante o Disque Denúncia, né? Isso vem favorecendo muito a Polícia Militar e também a Polícia Civil. São os dados que são passados de moradores que facilita a apreensão e prisões também de criminosos. Exatamente. A polícia está na rua e essas ajudas são muito bem-vindas. Ok. Obrigado mais uma vez aqui, doutor Vinícius Ferrari. Vocês estão olhando aqui um entorpecente que causa um malefício gigantesco, incalculável, não só para a saúde da pessoa, como emocional, há casos de depressão e um monte de problemas atribuídos às pessoas que utilizam esse tipo de entorpecente. Se na sua rua, no seu condomínio, tem um traficante, que você possa contribuir ligando para 181 ou até mesmo 190. O resultado é esse aqui. Droga tirada de circulação. Daqui vai para a incineração. Um serviço agora, atenção para quem tem o benefício da tarifa social na conta de energia. Durante a pandemia, o desconto foi de 100% no valor da conta, mas agora, em julho, o desconto volta ao que era antes, ou seja, de 65%. Quem explica isso melhor para a gente é o gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial. Vamos conferir no vídeo. Importante lembrar também a todas essas famílias que durante os meses de abril, maio e junho, em virtude da MP 950 editada pelo governo federal, esse desconto ele foi de 100% do valor da tarifa em até 220 kW consumidos, bem como, por conta do decreto estadual, essas mesmas famílias com consumo até 220 kW tiveram 100% de isenção do ICMS. No entanto, essas medidas foram válidas até 30 de junho de 2020. A partir de 1º de julho, a Equatorial voltou a fazer o faturamento conforme a regra original. E que regra é essa? As famílias cadastradas com a tarifa social, com até 220 kW de consumo, podem ter até 65% de desconto de forma escalonada. E o ICMS continua a ser isento para aquelas famílias com até 100 kW de desconto. Então, nesse momento em que as contas voltam ao faturamento normal, é importante destacar ao nosso cliente os cuidados com o uso consciente de energia. A troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED compacta, o uso correto de aparelhos como a geladeira, chuveiro elétrico, para que no final o impacto da conta não seja tão elevado. Depois do intervalo, polícia esclarece o assassinato de um auxiliar de limpeza no centro de Maceió. O crime aconteceu em maio deste ano. Nós voltamos já já.